Olá, Deus abençoe a sua vida. Quero meditar com você hoje na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, os versículos 26 e o 27. Eles dizem assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quero destacar esse último verso, nem deis lugar ao diabo. Eu me lembro de uma ilustração que falava sobre um homem que queria vender a sua casa onde ele nasceu, foi criado, mas agora por situações financeiras ele precisava vender. E finalmente apareceu um comprador e ele então vendeu a casa, mas no contrato dizia que acima da porta de entrada ele colocaria um prego, e esse prego continuaria pertencendo a ele. A pessoa que estava comprando a casa não se importou e adquiriu aquela casa nestas condições. O prego acima da porta continuava sendo daquele homem. Pois bem, o tempo passou e quando as coisas melhoraram para aquele que vendeu a casa, ele voltou tentando comprá-la novamente. Mas agora o inquilino, o proprietário novo que ali estava, não queria mais vendê-la. Ele então foi para casa e no outro dia voltou com uma sacola e dentro dela a carcaça de um animal morto, e ele pendurou naquele prego. E não demorou muito tempo para que o cheiro daquela coisa que estava se estragando começasse a perturbar todos os moradores da casa e até os que estavam na vizinhança. Muita pressão foi feita. Ficou insuportável viver naquele lugar, de maneira que o dono da casa procurou aquele homem, o dono do prego, e disse para ele: eu vendo a casa de novo para você. E ele então comprou a casa. Pois bem, não adianta nada nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus e deixarmos que Satanás mantenha o seu prego acima da porta. Sabe, a Bíblia diz que entregar a vida a Cristo é uma decisão ampla e significa entregar toda a vida. Não dá para entregarmos apenas uma parte dela, porque se assim o fizermos, nós estaremos deixando uma parte para que o inimigo da nossa fé possa agir nas nossas vidas. E a Bíblia está dizendo exatamente isso nesse texto: não dê lugar ao diabo, porque ele se encarregará de aproveitar circunstâncias, situações, para tentar azedar a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Por isso, nós temos que estar sempre atentos, sempre alertas. É aquela palavra de Jesus aos discípulos: vigiai e orai. A oração acompanhada da vigilância, porque Pedro disse: o inimigo anda ao nosso redor como um leão, querendo nos devorar. E é por isso mesmo que, segundo a palavra de Tiago, nós precisamos resistir firmemente ao inimigo, para que ele possa fugir de nós. Portanto, não devemos dar lugar a Satanás. Não devemos deixar nenhum prego, nenhuma situação, por menor que seja, que ele possa aproveitar para estragar a nossa relação com Deus. Sejamos santos, como santo é o nosso Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, queremos viver a nossa vida totalmente aos teus pés e queremos consagrar todo o nosso ser ao Senhor. Por isso pedimos que nos ajude para que jamais venhamos dar lugar ao diabo na nossa vida. Que o pecado não encontre lugar em nós, mas apenas a santidade do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.